Eu considero impossível compreender como ainda tem gente do gado bolsonarista que insiste em apoiar uma atuação medíocre de um desqualificado que nunca fez nada pelo país e que demonstra claramente que seu único objetivo, depois que deixou clara toda a sua incompetência, é o de tentar salvar seu mandato e proteger sua família, envolvida em incontáveis denúncias de rachadinha, desvios de dinheiro público, depósitos e compras de imóveis altamente suspeitas com dinheiro vivo, coisa que ninguém faz. Sabe, uma forma de enganar trouxas é dizer frases com as quais todos têm que concordar, porque são óbvias, mas que são inúteis. Quer só um exemplo, entre tantos? Uma das últimas do desgovernante desqualificado foi dizer que não pode mudar o Brasil sozinho. Aí todos vão dizer, sim, ele tem razão, ele não pode. E quem foi que pediu isso a ele? Mas piorar o Brasil sozinho ele consegue, dizendo uma frase estúpida a cada minuto. E para agravar ainda mais, se cerca dos piores ministros. Mas essa frase, como sempre, tem uma arapuca escondida que muitos não percebem. É a pregação, mais uma vez, do totalitarismo, em que uma pessoa só quer escravizar toda a população às suas ordens, por mais estúpidas que elas sejam. Eu já disse que ninguém se parece tanto com o Nicolás Maduro como o Bozo, se for verdade tudo que se diz sobre o presidente venezuelano, né? Porque se sabe que existem muitos interesses por trás das notícias sobre a Venezuela, devido às suas imensas reservas de petróleo cobiçadas internacionalmente. E o que foi noticiado nesta semana envolvendo o presidente venezuelano? Que ele fechou vários órgãos de imprensa e que pelo menos 23 pessoas foram assassinadas pelas forças governistas. Pois é, Maduro é ditador? Você dirá que sim. E eu repetirei o que eu sempre digo: os ditadores, os totalitários, são sempre iguais, sejam de esquerda ou de direita. Por isso, eu repito sempre que sou contra todas as ditaduras. Todos os ditadores querem desacreditar e massacrar a imprensa, calar a imprensa, amordaçar jornalistas. E todos pregam a morte de adversários e a executam, né? Executam essas mortes, tornando fácil a distribuição de armas ao mesmo tempo em que fazem ameaças de respostas à bala, caso não se mantenham no poder ou tenham seus interesses contrariados. Você tem coragem de dizer que não vê nada parecido no Brasil? Se tivessem um pingo de cérebro e de vergonha na cara, esses que se dizem patriotas, esses do gado, reagiriam com dignidade à ameaça do incapaz que eles elegeram de provocar uma guerra civil usando como pretexto uma suposta exigência pelo voto impresso. Bolsonaro não está nem aí, nem nunca esteve preocupado com o voto impresso, porque ele sempre se elegeu e elegeu toda a sua trupe de malfeitores com os votos das urnas eletrônicas. Você se recorda há quanto tempo ele disse que provaria que foi eleito no primeiro turno? Ele apresentou essas provas? Você viu? Alguém viu? Ninguém viu, simplesmente porque elas não existem. É a mesma balela do padrinho dele nos Estados Unidos, do qual ele puxa tanto saco, que quis ganhar a eleição na marra e não conseguiu apresentar prova nenhuma, apesar de ter mobilizado um grande aparato jurídico e, numa manobra calhorda, ainda por cima, ter feito uma vergonhosa pressão e intimidação para que ele arranjasse votos a qualquer custo. Um absurdo que só o gado de lá e o gado de cá não querem enxergar. Bolsonaro, com essa história de voto impresso, quer apenas um pretexto para tornar o Brasil um palco de guerra caso não se reeleja. E isto está mais do que claro. Mas, como nós já frisamos, é preciso ter cérebro para admitir a verdade. Triste país este em que nos transformamos, ou que ele transformou. Você se lembra quando disseram, esses que são
do gado, que havia toda uma manipulação da imprensa para eleger o Biden, até aquela que eu prefiro chamar de Jovem Pan, a rádio que fede, teve lá gente dizendo que era tudo manipulação da imprensa para eleger o Biden. Aí você deve ter percebido quem é que manipula. Muitas pessoas atribuem tudo o que acontece no Brasil e no mundo à pandemia. Mas o fato é que nem tudo é culpa da pandemia. E, ao contrário disso, é culpa dos que usaram e ainda usam a pandemia de maneira a piorar ainda mais o avanço do vírus mortal. Que ninguém se iluda. Podemos até nos livrar daqui a algum tempo da atual pandemia, da Covid-19 e de todas as variantes que surgirem. Mas do jeito que caminha essa tal da humanidade, a pandemia é eterna. E é isso o que eu mostro no meu livro, que está na Amazon, pelo preço simbólico de R$ 1,99, que é o mínimo que a maior livraria virtual do mundo permite como preço para um livro digital, que você pode ler facilmente no seu computador, tablet ou no celular. Ele chega na mesma horinha que você faz opção por ele. Mas do que é que não tem culpa a pandemia? Ela não tem culpa por tudo o que fizeram algumas pessoas execráveis para prolongar e tornar ainda mais grave, mais demorada e mais mortífera a pandemia. Ela não tem culpa pelo negacionismo de quem disse que seria apenas uma gripezinha que acabou matando até agora mais de 200 mil pessoas. Ela não tem culpa pela atitude calhorda de quem espalha mentiras destinadas a derrubar todas as medidas que poderiam ter protegido melhor a população. A pandemia não tem culpa pelo fato de o farsante do Planalto ter politizado a vacina. A pandemia não tem culpa, em resumo, pelo fato de o Brasil somente agora ficar correndo atrás de vacinas depois que mais de 50 países já começaram a vacinar, inclusive países mais pobres do que o Brasil. E o pior, sabendo-se que não é só começar a vacinar que a pandemia vai acabar, não. Pois tanto a vacinação leva um bom tempo, como também os efeitos ou resultados da vacina não são imediatos. E isso agrava ainda mais o fato de essa vacinação ter sido atrasada ou intencionalmente ou como resultado do péssimo desempenho de um sinistro da saúde que vai para a TV dizer que comer bem, tomar vitaminas, praticar esportes e levar uma vida saudável é a melhor forma de evitar a pandemia, quando se sabe que imensa parcela da população não tem a menor condição de fazer isso, o que reforça a evidência de que se trata de uma ação de genocídio que visa a dizimar principalmente a parcela mais pobre da sociedade, que não tem condições de tomar todos esses cuidados. Até a próxima. Seja um patriota de verdade no sentido de defender o seu país para que ele mantenha a sua dignidade. Deixe o seu comentário, dê o seu sinal de positivo se você gostou, faça aí a sua pergunta se for o caso, inscreva-se e clique no sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Você, assim, fortalece a nossa luta contra o obscurantismo que vai jogar o Brasil em péssima situação. Não tenha dúvida disso.